Falar empreender no Brasil não é fácil. Eu falo, cara, mas não pode ser fácil, porque coisa fácil qualquer um faz e eu não sou qualquer um. Nosso povo foi doutrinado para se manter ignorante. Eu vou te manter aqui, vou te dar algumas coisinhas, você fica aqui, não sai daqui não. E essa galera não consegue visualizar muita coisa. Cara, é o seguinte, meu pai é o maior empreendedor que eu conheço, é meu pai. Meu maior mentor se chama José Raimundo da Silva, meu pai. Esse cara é foda, tá? E esse cara, aos 7 anos de idade, ele me falou, quando minha mãe sofreu o derrame, o médico virou pro meu pai e falou, cara, ó, a chance da sua esposa sair viva dessa mesa é mínima. Então você fica olhando aqui nesse aparelho de batimento cardíaco, se isso parar, nós perdemos a paciente. Aí o meu pai, mesmo com aquela dor ali, com medo de perder minha mãe, reuniu os 5 filhos ali, virou pra gente e falou, cara, vocês têm que estar prontos. E a vida vai ser assim, sempre, não importa a situação, vocês têm que estar prontos, a mãe de vocês está naquela mesa ali, ela pode não levantar mais, vocês têm que estar pronto para isso. Eu entendi aos 7 anos que eu tinha que estar pronto, independente de qual era a situação. Aí aos 8 anos eu já vendia verdura. Eu plantei uma horta, comecei a vender verdura, já vendia sacolé, picolé e fiz isso a vida toda. E eu sempre vim pro Rio de Janeiro, pros Réveillons e tal, e sempre tive uma ligação muito forte com Copacabana, muito forte. Eu sempre fui muito próximo ao mar de Copacabana. Eu sempre via as pessoas vendendo, etc, mas nunca imaginei que eu naquela situação, apesar de que eu sempre vendia a vida toda. Até que em 2017 eu resolvo literalmente vir pro Rio de Janeiro. Aí eu chego naquela praia em determinado dia, então, várias pessoas lá, um calor do caramba, e eu fiquei com vontade de tomar água. E eu tô esperando alguém passar pra vender água. Falei, cara, demora que a galera... Aí já o Fábio, empreendedor, falou, opa. Aí eu falei, opa, tem um nicho aqui. Aí no outro dia eu fui lá vender água. E eu não tinha dinheiro pra vender aquela água. Aí eu arrumei R$10 emprestado e fui, comprei meio saco de gelo, uma bolsa de água melhor, R$10, eu não tinha nem R$10. Então a galera fala, pra começar você tem que ter 1 milhão. Não, eu não tinha nem R$1. Mas eu tinha ideia e disposição pra caramba pra começar. E pra começar você precisa, na verdade, querer começar. E aí eu peguei R$10, comprei meio saco de gelo e uma bolsa de água mineral. E coloquei a água dentro do saco de gelo e parti pra Copacabana. Aí no primeiro dia eu só vendi 2 águas, olha que interessante. E voltei pra casa e falei, cara, não é tão simples assim não. Aí no segundo dia eu voltei e vendi todas as águas. Aí eu fui em depósito, comprei mais, vendi. Eu falei, cara, é isso que tem que fazer. E aí comecei a vender água. E aí no final de 2017, o prefeito do Rio de Janeiro corta a verba do carnaval e a Mangueira, minha escola de samba, resolve falar que criar um enredo sem dinheiro, com dinheiro ou sem dinheiro a gente brinca. Eu falei, cara, é isso que eu fiz a vida toda. Com dinheiro ou sem dinheiro eu sempre continuei. Com dinheiro ou sem dinheiro eu nunca escondi atrás de problema pra parar. Com dinheiro ou sem dinheiro eu sempre girei minha engrenagem. Com dinheiro ou sem dinheiro, mesmo que a crise estivesse estampada no meu rosto, eu só dependia de eu não entrar em crise para as coisas girarem, e eu nunca entrei em crise. E eu comecei a falar isso com as pessoas. Até que um dia um grupo de turistas em Copacabana me pede uma água, eu estava falando de crise, eu falei, cara, nós não temos um Brasil em crise, nós temos pessoas dentro de um país que só vai se desenvolver quando essas pessoas se desenvolverem. E se essas pessoas não saírem da crise, esse país não vai sair da crise. Os caras falaram, cara, você tá pirando, você mundinho é Copacabana, você fala isso porque você não sai dessa areia aqui. E aí eu ouvi aquilo e falei, cara, tá bom, a água tá aqui, obrigado, e continuei andando. Quando eu tava saindo, um deles virou e falou, esse neguinho que vende água em Copacabana pensa que pode falar de crise. Pronto, aquele cara acordou o gigante. Isso era 27 de março de 2018. No dia 28 eu sentei lá em casa e gravei o que ficou conhecido como o vídeo da água. Tem duas coisas que eu percebo muito rápido que as pessoas não se preparam. Primeiro, pra morte. Ninguém se prepara pra morrer. E segundo, pra quando der merda. Ninguém se prepara pra quando der merda. E o segredo da vida não é nem você saber muito sobre uma coisa, é você se preparar pra quando a vida te jogar no chão, você conseguir levantar. Que ela vai te jogar no chão. Se ela não te jogar, ela vai te jogar, ela vai te testar em algum momento. Até pra ver sua capacidade, porque não pode ser fácil. Ela vai falar, empreender no Brasil não é fácil. Eu falo, cara, mas não pode ser fácil, porque coisa fácil qualquer um faz e eu não sou qualquer um. Então se você não é qualquer um, então realmente não pode ser fácil. Você não é qualquer um, você vai conseguir empreender. O Caio consegue empreender, o Rico consegue empreender, mas uma galera consegue e não é fácil pra gente. Mas nós não somos qualquer um. Eu identifiquei que a galera tá muito ligada ao fácil. Elas querem muita facilidade pra fazer a coisa acontecer. E quando a vida joga essas pessoas no chão, elas não estão preparadas, não se prepararam pra levantar depois dessa queda. Aí, meu amigo, aí você já perdeu. E você não perdeu pro Caio, pro Rico, ou pra nenhuma outra pessoa. Você perdeu pra você mesmo. Cara, eu costumo falar com as pessoas o seguinte, você precisa sim entender que você é uma empresa. E você precisa administrar bem essa empresa que é você. Se você não conseguir administrar bem essa empresa, você não vai estar preparado para administrar nenhuma outra empresa. Então se administre e você vai estar preparado para administrar outras empresas. E mais, a galera me pergunta, Rick, você fez faculdade de quê? Eu sou formado na faculdade da vida, no curso de superação e com pós-graduação e me levantar todas as vezes que a vida me jogar no chão. Então você se prepare. E antes de você se preparar para o mundo, se prepare para levantar, porque a vida vai testar você. Vai ter o dia que você vai sair com a caixa cheia de água e você vai vender só 2. É a vida te testando. E se naquele dia você voltar com o seu isopor e falar isso não é pra mim, você já perdeu. E você não perdeu pra ninguém, você perdeu pra você mesmo. Então você provou que você não é tão foda assim igual você pensa. Eu costumo dizer que os águias, águia reconhece águia, por isso nós estamos sentados aqui, porque a águia reconhece águia. Eu costumo dizer que os águias conseguem olhar pra onde tá todo mundo olhando e enxergar o que ninguém conseguiu enxergar até naquele momento. Quando você pegou o Seja Foda e transformou isso em uma marca, você causou o que é
esse seja foda, porque ninguém conseguiu olhar para aquilo e visualizar o que você visualizou. Águia, visão de águia. E águia tem visão. E no Rio de Janeiro, o pega a visão no Rio de Janeiro é o quê? Quando eu quero te passar uma informação, eu falo, cara, pega essa visão aqui, aí eu vou te falar. Ou quando você tá dormindo, esperando a crise, fala, meu irmão, pega a visão, acorda pra vida aí, ó, levanta e anda, bora, caminha. O pega a visão era isso. Só que era um dialeto local. Eu falei, cara, isso aí, eu vou transformar isso aí, isso é um grito de guerra, eu vou lapidar isso tudo, e isso é a maior definição da 47ª frase do hino nacional do meu povo, que diz, verás que um filho teu não foge à luta. Pega a visão, parceiro, não foge à luta. Se você fugir à sua luta, você já se acovardou. E você não perdeu pra ninguém, você perdeu pra você. Cara, primeiro é muito interessante você falar assim, a galera acha que foi do dia pra noite. A galera tenta entender o Rick pós-vídeo da água, porque nosso povo foi doutrinado pra não entender o processo. Nosso povo foi doutrinado para se manter ignorante. Ó, não leia, você vai fazer esse quadradinho aqui, fique aqui. Eu vou te manter aqui, vou te dar algumas coisinhas, você fica aqui, não sai daqui não. E essa galera não consegue visualizar muita coisa. Eles foram doutrinados para olhar para resultado. E aí quem consegue olhar dos 7 anos de idade até o resultado, consegue entender como que o Rick conseguiu fazer aquilo tudo. E aí, quando eu cheguei a Harvard, quando eu recebi o convite para Harvard, pô, cara, você imagina um cara que foi chamado de neguinho que vende água em Copacabana e de repente vai palestrar em Harvard. Quando eu recebi o convite para Harvard, eu entendi que se aquela instituição estava me convidando para estar ali, não era um CPF que estava ali. O Rick já tinha deixado de ser um CPF, já era grito de um povo. Eu já literalmente representava a 47ª frase do hino nacional do nosso país, que as pessoas viam em mim um brasileiro não fugindo à luta. Então não era um CPF que estava indo, era um grito desse povo. E quando eu cheguei a Harvard, não chegou o Rick, chegou o grito desse povo. Tanto que a minha palestra, eu abri minha palestra antes de eu começar, antes de eu falar nada, eu puxei o hino nacional brasileiro, as pessoas se levantaram e tal, e antes de eu iniciar a palestra, as pessoas já estavam chorando muito, porque era o meu povo que estava lá. E aí quando eu comecei a palestra, eu olhava para aquelas pessoas e falei, cara, aqui só tem pessoas transformadas. Quem tá aqui já tá muito bem encaminhado, quem tá aqui já tá muito bem posicionado, quem tá aqui sabe muito bem o que quer. Então para mim é muito bonitinho estar aqui, mas o povo precisa ser transformado, tá lá no meu solo, eu tenho que voltar para lá para transformar essa gente, para motivar aquelas pessoas a estarem aqui. Então a minha presença aqui só se justifica se no mínimo ela motivar outras pessoas a falar, cara, um dia eu vou estar lá em Harvard palestrando. Então é isso que eu entendo do meu caminhar. O meu caminhar só se justifica se eu motivar mais pessoas a caminharem também. O meu livro só se justifica se eu motivar outras pessoas a escreverem também. Eu leio para justificar, motivar outras pessoas a ler também. Então eu estar em Harvard só se justifica se eu tiver motivado uma galera a estar lá também. A galera me fez, Rick, qual que é o ponto ápice da felicidade? O ponto ápice da felicidade é quando você consegue se sentir feliz ao ver alguém feliz, mesmo que essa felicidade não lhe traga benefício algum, pessoal. Porque quando você consegue se sentir feliz com a vitória do outro sem ser beneficiado por ela, você é um cara feliz. E essa correção genuíno, né? É genuína. E é raro. E que pena que é raro. Porque o nosso povo se perdeu tanto na inveja que a felicidade de um incomoda o outro. A que ponto que nós chegamos? Então nós precisamos reverter esse processo. E revertendo esse processo, quanto mais Caio foi identificado, quanto mais Rick foi identificado, porque eu costumo dizer que tá cheio de Caio por aí, tá cheio de Rick. Mas essa galera não sabe que é Caio, que é Rick. E nós precisamos de falar, cara, você é um Caio, você é um Rick, você é um Flávio. E juntar essa galera. Porque o dia que a gente conseguir unir essa galera, nós vamos transformar esse país.